Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, graça e paz a todos. Espero ter encontrado vocês com saúde, com paz, com muita alegria no coração. E eu quero dizer a vocês que sejam muito bem-vindos a mais um Café com a Palavra. Gente, no dia de hoje, vou trazer uma reflexão aqui a respeito de uma serva de Deus, uma mulher que orava com muito fervor e vinha sendo afrontada na sua vida particular pela sua rival, né? Então é um tema atual. Talvez você esteja passando por um problema que esteja sendo afrontado ou afrontada pelos percalços da vida, né? Por aquilo que está se opondo a você, e às vezes passamos por dificuldade, por problemas que precisamos ter muita fé em Deus, ter muita resiliência, ter muita paciência, porque tem problemas na nossa vida que realmente vêm para nos afrontar, vêm para tentar nos destruir. Mas aí eu quero dizer a você, no dia de hoje, que nós temos um Deus e nós servimos um Deus que nos guarda de dia e de noite. Esse que nos guarda, ele não dorme, ele não vacila, está tudo no controle do Senhor. A gente pode, com os olhos humanos, pensar que as coisas estão fugindo do controle, mas eu quero te dizer que nada, absolutamente nada, foge do controle de Deus. Tudo está sob o seu poder, tudo está submetido à sua autoridade. Então Deus tem autoridade e tem controle de toda a situação. E quando Deus está trabalhando numa situação, Ele não precisa de ajuda de ninguém. Não queira interferir nos desígnios de Deus, não queira interferir naquilo que Deus está fazendo na sua e na minha vida. Muitas das vezes a gente acha que Deus precisa de ajuda, e aí a gente quer ajudar. E quando o homem bota a mão, tenta botar a mão em algo divino, em algo que Deus está fazendo, normalmente ele vai fazer lambança, ele vai fazer besteira. Porque Deus é soberano, Ele é supremo, Ele não precisa da minha e nem da sua ajuda. Ele precisa que você se deixe levar e ser guiado por Ele. Mas às vezes a gente não entende o trabalhar de Deus. Às vezes a gente não entende o agir de Deus. É sobre isso que eu quero falar nesta manhã. Você pode estar passando aí por alguma dificuldade no seu casamento, você pode estar passando por dificuldade no seu trabalho, você pode estar tendo dificuldade para arranjar um trabalho, você pode estar tendo dificuldade numa causa jurídica, você pode estar tendo dificuldade dentro de um processo familiar com filhos ou com outro parente dentro da sua família, você pode estar tendo problema de ordem de saúde. E eu quero te dizer que sempre que Deus nos coloca em um processo, Ele nos coloca num processo para a gente progredir, para te dar autoridade, para te dar, como é que eu posso dizer, para que você saia mais forte, mais fortalecido daquele processo. Nunca o processo é para te matar. Você precisa entender que quando a gente está passando por algum tipo de dificuldade, coloque na sua mente que aquela dificuldade é para te exaltar, para te enaltecer, para você sair melhor. Na verdade, não para te exaltar. Exaltado tem que ser o nome de Deus, mas para você sair mais fortalecido, para você sair mais forte daquele processo. Você pode observar que tudo que a gente passa, e quando a gente passa, por mais que demore o processo, por mais que demore essas dificuldades, mas quando você passa, você sai com autoridade, você sai sabendo falar do que viveu, do que vivenciou. Você nunca vai ficar estagnado. Se você passar pelo processo, você sai melhor, pronto para encarar um novo desafio, uma nova missão de Deus, um novo processo. Amém? Então, eu queria que vocês abrissem aí suas Bíblias, se você tiver com Bíblia na mão, 1 Samuel, capítulo 1, onde a gente vai falar aqui de Eucana e suas mulheres.
né? Naquela época era permitido, quando uma mulher ela era estéril, ela não poderia ter filhos, para que o homem desse continuidade à sua descendência, era permitido pela lei que o homem conseguisse ou tivesse outra mulher, né? Normalmente quem fazia isso era a própria esposa dele, a principal. Quando ela não podia dar um filho ao seu marido, ela pegava uma empregada dela, uma concubina, alguma coisa assim, e fazia com que se deitasse com o seu esposo e aí procriava, né? E o que aconteceu aqui foi isso. Nós vamos falar de uma mulher chamada Ana, que ela tinha a madre cerrada. Deus permitiu com que ela não pudesse ter filho, e Eucana, seu esposo, tinha uma outra esposa chamada Penina, que essa tinha filhos, e essa era uma adversária ferrenha de Ana. Então, pelo fato dela ter filhos, pelo fato dela ter já dado filhos a Eucana, ela ficava humilhando Ana. E para alguns que não sabem, naquela época, quando uma mulher não podia ter filhos, não podia dar filhos a seu esposo, não podia dar filhos a seu marido, ela é como se o objetivo dela não fosse alcançado. A mulher naquela época, ela era feita para procriar e dar continuidade as gerações, né? A dar continuidade à geração, para que o marido deixasse a herança, a descendência, terras, animais, esse negócio todo. E quando a mulher não podia fazer isso, é como se ela não tivesse cumprindo o seu propósito, né? Tivesse fora do seu propósito. Então, a palavra de Deus vem dizer assim, em 1 Samuel, capítulo 1, verso 1. Vamos lá. Houve um homem em Ramataí, Zafim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zef. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filho, Ana, porém, não tinha. A gente vai passar agora para o verso 9. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado na cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com uma amargura na alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes as aflições da tua serva, e de mim te lembrares, da tua serva não se esqueceres, e lhe deres um filho, varão. Ela escolhe até, o voto foi tão forte, a oração dela foi tão forte, que ela diz até o tipo do filho que ela queria, era o filho varão. E se me deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias de sua vida, e sobre sua cabeça não passará navalha. Vamos ficar por aqui. Então, o que acontece? Ana queria ser mãe, não podia ser mãe. Não sei qual é o teu problema hoje. Não sei como é que eu te encontrei hoje. Quais são os teus desejos, os teus sonhos, aquilo que teu coração já tem até tocado, já tem até visto, já tem até mensurado, já tem até sentido o cheiro. Não sei qual é o teu problema hoje, o que é que você sonha, o que é que você tem pedido, clamado ao Senhor. Ana queria um filho, para ela era um filho. E aí a história vem dizer que Eucana gostava tanto de Ana, que todas as vezes que ele ia oferecer o sacrifício, que todo ano ele subia ao monte da cidade onde ele nasceu, para oferecer sacrifício. Naquela época se sacrificava animais para obter o perdão de Deus, né? E aí a história diz aqui, a palavra conta que ele dava uma porção dobrada para Ana. Ele dava para todos os filhos, dava para Penina, mas para Ana ele dava uma porção dobrada, de tanto que ele gostava dela, de tanto que ele amava. Mas Ana vivia angustiada, vivia amargurada, porque ela tinha um desejo no coração de ser mãe.
E aí eu não sei qual é o teu desejo hoje, o que é que teu coração tem clamado, o que é que teu coração tem pedido ao Senhor. E aí a gente às vezes não entende os propósitos de Deus, como Deus trabalha. Você hoje pode estar se questionando por que isso está acontecendo com você, porque Deus tem feito dessa forma. Ele tem feito dessa forma porque ele tem um propósito. Deus trabalha com propósito, Deus não trabalha de todo jeito. Então, qual era o propósito de Deus? Deus tinha dois propósitos aí. Ele precisava levantar um homem de Deus que seria o sacerdote, que iria, o profeta, que iria ungir o rei Davi. E ele fez o milagre, né? E ele atendeu um pedido da serva dele, de Ana, que se prostrou de todo o coração, se derramou na presença de Deus. Diz que foi tão forte a oração dela, diz que foi uma oração um clamor tão forte, que Eli, que era o sacerdote da época, achou que ela estava embriagada. Se aparta-te do vinho. O que é que tu estás fazendo embriagada dentro do templo de Deus? E ela disse, não, meu Senhor, eu não estou embriagada, eu estou amargurada, eu estou triste. E você talvez esteja triste porque tem clamado a Deus, tem orado, já tem pedido, mas Deus até o momento talvez tenha permanecido calado, em silêncio. Mas o fato de Deus estar em silêncio não quer dizer que Deus não está trabalhando. A gente precisa entender isso. Às vezes a gente quer colocar Deus dentro da nossa lógica, e a nossa lógica não vai nunca entender os desígnios de Deus. Então eu quero dizer para você nessa manhã, que não importa qual é o teu sonho, não importa quais são os teus desejos, não sei se o teu desejo é constituir uma família, eu não sei se o teu desejo é ser promovido no teu trabalho, eu não sei se o teu desejo é mudar de cidade, eu não sei se o teu desejo é adquirir algo, um bem. Eu quero te dizer o seguinte, quando o teu desejo está alinhado aos propósitos de Deus, é impossível não acontecer. É impossível não acontecer. A palavra lá em Tiago vai dizer assim, pedis e não recebeis, porque pedis mal, pedis para os próprios deleites. Então às vezes a gente está pedindo uma coisa de forma muito mesquinha, só para que sirva para mim, só que para que essa bênção fique em mim, para que esse milagre pare em mim. E deixa eu te dizer uma coisa, nunca Deus trabalha dessa forma. Ele nunca vai te abençoar apenas para te abençoar. Ele vai te abençoar de uma forma tão abundante, tão grande, que você vai ter que transbordar. E você transborda na vida do teu próximo, na vida do teu irmão, na vida da tua irmã. Deus nunca vai fazer algo que pare em você. Você vê, Ana clamou, orou, estava amargurada, ela vinha amargurada de anos, sendo humilhada por Penina, sendo humilhada pelas outras vizinhas, vamos chamar assim, e chegou um certo ponto que ela não aguentou mais, e ela se prostrou diante daquele que pode resolver o problema. E aí é essa mensagem que eu quero deixar para você nesta manhã. Você precisa se prostrar diante daquele que resolve. Você precisa estar alinhado também aos propósitos de Deus. Guilherme, mas como é que eu vou saber quais são os propósitos de Deus? Você precisa se chegar mais a Deus. Você precisa criar uma intimidade com Deus. Todos nós temos um propósito. Ninguém está aqui à toa, ninguém está aqui de passeio. Eu já falei isso aqui. Nós temos propósito, nós temos missão para ser cumprida aqui. E para cumprir uma missão, você precisa passar por processos. E você precisa entender que esses processos são feitos para te amadurecer, para te dar autoridade. Então talvez essa demora de acontecer algo que você já vem clamando, seja Deus dizendo para você, eu preciso que você evolua nessa situação. Eu preciso de você maduro nesta situação. E aí você fica às vezes resistindo a evoluir. E o processo demora. Quando eu resisto,
ou quando eu desisto do processo, e aí, quando eu voltar para Deus, me voltar para Deus novamente, Ele vai me colocar no mesmo canto que eu parei, no mesmo processo. Porque Ele precisa de você maduro naquela situação para acontecer algo na sua vida ligado ao propósito de Deus, do que Ele já tem para você. Então, quanto mais a gente demora no processo e quanto mais a gente resiste ou desiste do processo, menos a gente vai nos preparar, menos a gente vai estar preparado, e aquilo que a gente tem clamado não vai acontecer. Digo isso por experiência própria. Falo isso com autoridade para você nesta manhã. Então, quanto mais rápido você virar a sua chave, se atentar que essa dificuldade que você está passando hoje é para te crescer, para te amadurecer, para te colocar preparado para aquilo que você já tem clamado, mais rápido você vai receber, porque você vai estar alinhado aos propósitos de Deus. E quando nós estamos pedindo algo, querendo algo e nos preparando para aquilo que está ligado, está conectado, está alinhado com os propósitos de Deus, é impossível de não acontecer. Impossível de não acontecer. Deus vai realizar na sua vida. Então tome essa palavra hoje pela manhã. Se alinhe aos propósitos de Deus. Derrame a sua angústia, o seu pedido, o seu clamor, o seu desejo diante de Deus, diante daquele que resolve. Se alinhe aos propósitos dele. Não resista ao processo, nem desista do processo. Só siga para frente. Foguete não tem ré, só para frente, só para o alvo. Quem é teu alvo? Cristo. Então permanece firme, permanece focado. E Deus vai derramar sobre sua vida bênçãos maiores do que você tem pedido. Coisas que o teu pensamento, que o teu coração jamais nem imaginou, será derramado na tua vida, quando você estiver alinhado aos propósitos de Deus. E aí, Ana clama a Deus, para a gente finalizar aqui, Ana clama a Deus, dizendo: Senhor, se me deres um filho varão, eu colocarei ele a teu serviço. E aí ela colocou, ele deu o filho a ela, fez o milagre dela, satisfez o coração dela. Ela era mãe, se tornou mãe, deu à luz um filho chamado Samuel. Samuel foi morar com Eli, o sacerdote que tinha chamado ela de embriagada. E Samuel, depois de grande profeta, depois de ter vários encontros com Deus, recebe uma ordem de Deus para ir ungir um rei. E esse rei era o rei Davi, que ele já tinha se apartado de Saul, que era o rei da época, e levantou Davi como rei. Então você vê, ele precisava de um profeta, e no milagre só ele fez duas coisas. Satisfez o desejo de Ana, e o segundo, Ana botou à disposição do reino de Deus o filho dela, varão, que foi concedido pelo Senhor. Então, a bênção de Deus, ela nunca vai se restringir a você, nunca vai parar em você. Ela sempre vai transbordar para alguém. Se você estiver pedindo algo somente para você, somente para o seu deleite, de forma mesquinha, de forma singular, de forma a você ficar somente para você, refaça esse desejo, refaça esse pedido, modifique ele, de modo que Deus possa te abençoar e que você possa transbordar, abençoar outras pessoas. Amém? Espero que você tenha recebido essa palavra. Se você viu sentido nessa palavra, achou que essa palavra pode fazer bem a alguém, compartilha ela, divulga ela, manda ela para um amigo, para uma amiga, divulga ela nos grupos de WhatsApp. Curte aqui essa mensagem no nosso canal, compartilha essa mensagem, que você vai estar de uma forma contribuindo para a expansão do reino de Deus. A partir do momento que você manda uma mensagem dessa para alguém, que você curte, que você compartilha, que você se inscreve aqui no canal, você está, como é que eu posso dizer, expandindo, ajudando o reino de Deus aqui na terra, que ele nos pediu. Isso aí foi uma coisa uniforme: ide por todo o mundo, por todas as nações, e falai do meu reino, expandir o meu reino, falai do evangelho. Amém? Eu espero que você tenha gostado.
Convido você agora a fechar os seus olhos e baixar a sua cabeça. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, estamos aqui, Senhor, na Tua presença, mais uma vez para te agradecer por esta palavra. Tua palavra que é viva, Senhor. Tua palavra que nos edifica, que nos admoesta, que nos regenera, que nos enche, Senhor, de esperança. Muito obrigado, Pai. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor tem nos orientado, dando discernimento e sabedoria para interpretar e para levar de uma forma sincera e honesta a Tua palavra para outras pessoas. Que o Senhor me dê saúde para que eu possa continuar, Senhor, cumprindo os Teus propósitos. Que os meus desejos, Senhor, possam estar alinhados com os Teus propósitos, para que a gente venha, Senhor, obter êxito em tudo aquilo que clamarmos a Ti. Senhor, derrama paz, bênção, saúde, prosperidade na vida de todo aquele que está comigo aqui até agora, Pai, nesta oração. Que o Senhor possa manifestar a Tua presença, a presença do Espírito Santo, derramando, Senhor, sabedoria, discernimento na vida dessas pessoas, de todos eles, Senhor. E que o Senhor possa, Pai, dar vida longa e abundante a todos nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, meu querido. Um grande abraço, fique com Deus e até uma próxima.